Aos 87 anos, Morgan Freeman quebra o silêncio e revela ao mundo uma verdade guardada a 7 chaves sobre a morte de Gene Hackman. Uma revelação que ninguém esperava ouvir, vindo de um dos atores mais respeitados de Hollywood. O que parecia apenas uma amizade de décadas entre 2 gigantes do cinema, escondia segredos profundos, episódios sombrios, pactos de silêncio e acontecimentos que nunca vieram à tona até agora. Em meio a declarações polêmicas, Freeman expõe bastidores desconhecidos, sentimentos não resolvidos e um acontecimento que, segundo ele, mudou completamente sua forma de ver a vida e a morte. O que realmente aconteceu entre Morgan Freeman e Gene Hackman? Por que o ator guardou esse segredo por tanto tempo? E o que exatamente ele viu, ouviu ou viveu ao lado de Hackman que o fez manter silêncio absoluto durante anos? Prepare-se para mergulhar em uma história marcada por amizade, mistério, tragédia e revelações que desafiam tudo o que o público acreditava saber. Será que Gene Hackman realmente morreu, como foi noticiado, ou existe algo muito maior por trás dessa despedida? E mais, quais foram as declarações mais controversas de Freeman que deixaram até seus fãs divididos? Fica comigo até o final deste vídeo porque a última revelação, feita pelo próprio Morgan Freeman, é tão impactante que pode mudar a forma como você enxerga não só a amizade entre eles, mas a própria indústria do entretenimento. Se você gosta de conteúdo investigativo, biografias profundas e histórias reais com doses de mistério, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que você valoriza esse tipo de conteúdo e quer receber mais vídeos como este. Deixa o seu gostei agora mesmo, porque isso fortalece demais o canal e mostra que vale a pena continuar trazendo histórias reveladoras como essa. E se você puder apoiar ainda mais esse trabalho, use o botão de Super Thanks aí embaixo. Qualquer valor já faz uma enorme diferença. Mas se não puder, comenta aí qual parte da história mais te surpreendeu. Sua interação já ajuda demais. Agora respira fundo, aperta o play e se prepara para descobrir o que Morgan Freeman finalmente decidiu revelar sobre a morte de Gene Hackman. Morgan Freeman nasceu em 1º de junho de 1937, na cidade de Memphis, Tennessee, em meio a um cenário de extrema pobreza, marcado por desigualdade racial, instabilidade familiar e uma luta silenciosa de sobrevivência. Desde o início, sua vida foi tudo menos fácil. Era o caçula de 5 irmãos, filho de Morgan Porterfield Freeman, um barbeiro alcoólatra e ausente, e de Mamie Edna, uma mulher negra, forte, determinada, que trabalhava como faxineira e fazia o que fosse necessário para manter seus filhos alimentados, vestidos e protegidos em um mundo que parecia ter sido feito para esmagar qualquer um que ousasse sonhar. O pequeno Morgan cresceu em uma casa onde as paredes muitas vezes não conseguiam conter o frio do inverno nem o calor sufocante do verão, onde os poucos móveis eram adquiridos com sacrifício e onde as refeições eram simples, escassas e, muitas vezes, compartilhadas entre todos, mesmo que fosse apenas um pouco de pão e feijão. A figura mais presente, mais sólida, mais intensa em sua vida era a da mãe. Mamie Edna não tinha tempo para lamentações. Acordava antes do sol, colocava um lenço na cabeça, amarrava as sandálias gastas e saía para limpar as casas de famílias brancas em troca de alguns trocados que, somados ao pouco que o governo fornecia, permitiam manter seus filhos minimamente vivos. Ela acreditava na educação, acreditava que o conhecimento era a única chave possível para abrir portas que pareciam permanentemente trancadas para os negros do sul dos Estados Unidos. Com sua voz firme, ela repetia aos filhos que a ignorância era uma prisão e que, por mais que a sociedade tentasse mantê-los nela, eles tinham o poder de buscar algo maior. Morgan ouviu isso desde muito cedo. Mesmo quando a fome apertava, ou quando seus pés doíam por andar longas distâncias com sapatos velhos, ele guardava aquelas palavras da mãe como pequenos pedaços de esperança. Aos 6 anos, já havia mudado de cidade mais de uma vez, numa tentativa incansável da mãe de fugir da miséria extrema e das constantes ameaças do racismo violento.
Eles passaram por Greenwood, Mississippi, por Gary, Indiana, por Chicago e por outros lugares onde a única constante era a incerteza. Cada mudança significava recomeço, novos vizinhos, novas escolas, novos desafios, mas também mais uma oportunidade de escapar de um destino que parecia traçado para todos os meninos negros como ele. Foi em Greenwood, no Mississippi, que Morgan começou a desenvolver sua paixão por histórias. A escola era pública, carente e limitada, mas havia uma professora, daquelas que parecem ser enviadas por Deus ou pelo destino, que viu algo em seus olhos. Ela lhe deu um papel em uma peça infantil da escola e, naquele instante, o menino tímido e silencioso se transformou. Ao subir no palco improvisado da sala de aula, descobriu uma nova forma de existir. Ali ele não era apenas um menino negro pobre do sul. Ele era alguém com voz, com presença, com significado. Era como se, por alguns minutos, ele deixasse de ser invisível. A atuação se tornou uma fuga emocional para ele, uma forma de sobreviver a uma realidade cruel. Nos anos seguintes, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e sociais, Morgan começou a se destacar em pequenas apresentações, a decorar falas com facilidade, a entender instintivamente o tempo dramático e o valor do silêncio entre as palavras. Sua mãe assistia a tudo com orgulho e olhos marejados, embora nunca tivesse tempo para estar presente em todas as apresentações. Ela trabalhava demais e Morgan sabia disso. Sabia que cada passo que dava era resultado direto dos sacrifícios silenciosos que ela fazia. Aos 12 anos, Morgan foi forçado a amadurecer rapidamente. Seu pai abandonou a família de vez e, com isso, o pouco auxílio que restava sumiu. A mãe continuou firme, mesmo com o coração apertado, mesmo sem tempo para lamentações. Ela era dura, mas amorosa. Exigia respeito, exigia que os filhos fossem íntegros, que não roubassem, que não mentissem, que não fossem vítimas do sistema, mas que também não se transformassem em algozes. Morgan cresceu com esse código moral. E cresceu também com a noção clara de que o mundo não o esperava de braços abertos. Ser negro na América dos anos 40 e 50 era viver como um cidadão de segunda classe. Era andar com cuidado. Era evitar confrontos. Era falar baixo quando os brancos estavam por perto. Ele viu vizinhos serem linchados, viu familiares serem humilhados, viu policiais abusarem da autoridade e entendeu desde cedo que o sistema era cruel. Mas a sua mãe nunca permitiu que o medo se transformasse em ódio. Ela dizia que o ódio nos tornava semelhantes àqueles que queríamos combater. E era esse ensinamento que ele levaria consigo por toda a vida. Durante a adolescência, Morgan viveu em Chicago por um tempo, uma cidade que oferecia mais oportunidades, mas também mais violência urbana. Lá, flertou com o crime, como muitos garotos da sua idade e condição social, mas sempre voltava para casa lembrando da mãe, da sua voz. Ele se casou pela primeira vez em 1967 com Jeanette Adair Bradshaw, uma união que durou até 1979 e que, embora tenha começado com amor e admiração mútua, acabou se deteriorando com o tempo. Jeanette era uma mulher reservada, que apoiava Morgan enquanto ele ainda lutava para se estabelecer como ator. Ela testemunhou de perto os altos e baixos da sua carreira nascente, as recusas, os testes mal-sucedidos e os pequenos papéis que pareciam não levar a lugar algum. Mas mesmo diante da instabilidade, ela permaneceu ao lado dele. O casamento, no entanto, sofreu com a pressão crescente da fama e com a ausência constante de Freeman, que passou a se dedicar mais e mais ao trabalho. As viagens, os compromissos profissionais e a dificuldade de conciliar o lar com a carreira foram fatores que os afastaram. Durante esse período, Morgan adotou Edna Hines, neta de Jeanette e filha da sua enteada. Criada por ele como filha, Edna cresceu chamando Morgan de avô, mesmo não havendo laços sanguíneos diretos. Após o divórcio com Jeanette, Morgan teve diversos relacionamentos, incluindo com mulheres do meio artístico e também fora dele. Em 1984, casou-se com Myrna Coley Lee, uma figurinista respeitada no teatro e na televisão. Esse relacionamento durou mais de 20 anos e parecia ser estável, maduro e sereno. No entanto, a relação foi se desgastando ao longo do tempo e culminou em um divórcio conturbado em 2010, após rumores de traições e desentendimentos irreconciliáveis.
Foi durante esse período que um escândalo chocante veio à tona e quase destruiu sua imagem pública de forma irreparável. Em 2009, tabloides começaram a noticiar um suposto relacionamento entre Morgan Freeman e sua enteada adotiva, Edna Hines, que na época era uma jovem adulta de 20 e poucos anos. A imprensa alegava que os dois mantinham um caso secreto há anos, algo que teria sido o verdadeiro motivo por trás do fim do casamento de Freeman com Myrna. As acusações foram tão graves que o assunto explodiu nas redes, nos jornais e em talk shows. Internautas debatiam se aquilo era real, se era uma invenção sensacionalista ou se, de fato, havia algo oculto na vida do respeitado ator. A maior parte do público ficou dividida. Muitos recusaram-se a acreditar, defendendo que tudo não passava de boato maldoso, enquanto outros exigiam explicações, investigando detalhes da convivência entre Freeman e Edna, buscando qualquer pista que indicasse a veracidade da história. Morgan negou todas as acusações, classificando-as como mentiras cruéis e difamações sem fundamento. Disse que jamais teria qualquer tipo de relacionamento amoroso ou sexual com Edna e que a amava como uma filha. O silêncio predominou por algum tempo, e apesar das negativas, o estrago já estava feito. A imagem pública de Morgan, até então imaculada, passou a carregar uma sombra. Vários projetos que estavam em negociação foram suspensos. Convites para eventos importantes diminuíram e a imprensa continuava alimentando especulações, mesmo sem provas concretas. Edna, por sua vez, manteve-se discreta, raramente dando declarações à mídia. A jovem parecia viver sob o peso de ser o centro de uma controvérsia pública devastadora. Ainda assim, ela insistia que não havia qualquer envolvimento romântico ou sexual com Freeman, tentando seguir sua vida, estudando atuação e buscando espaço no teatro e no cinema. Mas a pressão era insuportável. Ao longo dos anos, ele mostrou resiliência, mas essa força foi moldada no fogo da dor, da perda, do luto e da solidão. Um dos episódios mais devastadores de sua vida foi o acidente de carro que sofreu em 2008, um momento que mudou drasticamente sua rotina e trouxe à tona um lado físico e emocional fragilizado que poucos conheciam. Na época, Freeman dirigia à noite por uma estrada do Mississippi quando perdeu o controle do carro, que capotou diversas vezes até parar em meio a um campo. Ele estava acompanhado de uma amiga próxima, Damaris Meyer, que também ficou ferida, mas os danos mais graves ficaram com ele. Freeman sofreu fraturas múltiplas no braço, no ombro e no cotovelo e precisou passar por uma cirurgia extensa que incluiu a colocação de parafusos e placas de metal. Embora tenha sobrevivido, o acidente deixou sequelas permanentes, incluindo uma fibromialgia crônica que até hoje causa dores constantes em seu ombro e braço esquerdo, limitando drasticamente seus movimentos. A dor física foi apenas uma parte do trauma. O acidente deu início a uma série de especulações, entre elas a de que ele mantinha um relacionamento secreto com Damaris, o que Freeman sempre negou. Mas a pressão da mídia e os comentários maldosos fizeram com que o episódio tomasse proporções maiores do que deveria. A exposição pública somada à sua recuperação lenta o mergulharam em um período sombrio de introspecção e solidão. Ele revelou tempos depois que chegou a pensar que sua carreira teria fim, que os papéis deixariam de surgir e que ele acabaria esquecido, vencido pela dor e pelas limitações físicas. Mas talvez nada tenha sido mais doloroso para ele do que a morte trágica de Edna Hines, sua neta adotiva, a quem considerava como uma filha. O assassinato brutal de Edna em 2015 o atingiu como um raio, não apenas porque perdeu alguém que amava profundamente, mas porque o crime foi cometido de forma cruel e exposta, em plena rua, e novamente acompanhado de acusações maldosas que tentavam ligá-lo a ela de maneira íntima. A dor de perder Edna foi um golpe que o silenciou por muito tempo. Ele chegou a dizer que se sentia impotente, como se tivesse falhado em protegê-la e que não havia dia em que não pensasse nela. O luto o consumiu por anos, o afastou de amigos, de projetos, de si mesmo. O sofrimento também encontrou eco em sua relação com o envelhecimento. Morgan sempre foi um homem de postura firme, presença dominante, mas com o passar dos anos, viu o tempo cobrar seu preço. As dores se intensificaram, a energia diminuiu e com isso veio a frustração de não conseguir fazer as coisas como antes.
Ele contou em entrevistas que há dias em que sequer consegue pegar um copo com a mão esquerda, que a dor é constante, que dormir se tornou um desafio e que o simples ato de levantar da cama já exige esforço mental. Com isso, surgiram momentos de profunda tristeza em que questionou se ainda valia a pena continuar aceitando papéis, se sua presença ainda era necessária ou se ele já havia dado tudo que tinha ao mundo. Em paralelo a isso, houve também perdas familiares que ele nunca detalhou publicamente, mas que o abalaram em silêncio. Freeman é um homem reservado, que raramente fala de seus irmãos, primos ou outros membros da família, mas já mencionou que sepultou pessoas próximas sem ter tempo de se despedir, sem conseguir dizer tudo o que gostaria, e que isso o deixou com um vazio que carrega no peito até hoje. Sua relação com o tempo também se transformou. Ele, que sempre foi um homem ativo, passou a sentir o peso dos dias com mais intensidade. Em algumas entrevistas, descreveu a solidão da velhice como um fantasma silencioso que o acompanha mesmo quando está cercado de gente. Disse que as noites são os momentos mais difíceis, quando as memórias voltam como um filme sem pausa, relembrando erros, perdas, amores que não soube preservar e escolhas que gostaria de refazer. E como se isso não bastasse, também teve que lidar com as consequências psicológicas da fama, um peso que nem todos estão preparados para carregar. Embora tenha vivido o reconhecimento e o respeito mundial, também foi alvo de boatos, julgamentos e mal-entendidos que afetaram profundamente sua saúde mental. Freeman revelou que, em muitos momentos, se sentiu sufocado pelas expectativas alheias, como se não pudesse errar, como se fosse proibido de ser humano. Sentiu medo de confiar nas pessoas, receio de se abrir e ser traído, o que acabou isolando-o emocionalmente em várias fases da vida. Ele também sofreu com a perda de colegas de geração, amigos que se tornaram irmãos no cenário artístico e que foram partindo um a um. Gene Hackman, Clint Eastwood, Jack Nicholson e outros com quem dividiu sets ou amizades verdadeiras acabaram se afastando, por idade, saúde ou distância. Isso o fez refletir sobre a finitude de sua própria vida, sobre a inevitável chegada do fim. A morte de Gene Hackman, em especial, teve um peso emocional enorme. Freeman falou abertamente sobre a dor dessa perda, dizendo que Gene era um homem de princípios, de conversa profunda, e que muitas vezes foi seu conselheiro nos momentos em que ele se sentia perdido. Ele revelou que Hackman passou seus últimos anos em reclusão, com uma saúde debilitada e um cansaço emocional silencioso que poucos souberam enxergar. Diferente de muitas celebridades que preferem se manter neutras ou evitar opiniões fortes, Freeman nunca teve receio de dizer o que pensa, mesmo que isso significasse atrair críticas ou enfrentar reações adversas. Um dos temas que mais causaram impacto foi sua visão sobre racismo. Em diversas entrevistas, ele declarou abertamente que a melhor forma de combater o racismo era parar de falar sobre ele. Essa afirmação, embora tenha ecoado entre alguns admiradores, gerou revolta em parte da comunidade afro-americana e entre ativistas sociais, que consideraram suas palavras uma forma de minimizar a luta histórica por igualdade racial. Quando perguntado se ele acreditava que o racismo ainda existia de forma estrutural, Freeman respondeu que sim, mas que perpetuar o discurso constantemente reforçava a divisão entre as raças. Para ele, a mudança começa pela mente, e é preciso parar de rotular as pessoas pela cor da pele para que a sociedade avance. Essa declaração dividiu opiniões e foi interpretada por muitos como uma visão ingênua ou distante da realidade enfrentada por milhões de pessoas. Outro momento marcante foi quando, em um programa de televisão, ele afirmou que não acreditava na ideia de mês da consciência negra, dizendo que a história dos afro-americanos não deveria ser celebrada apenas em um mês, mas reconhecida todos os dias. Ao ser questionado se sentia orgulho de ter um espaço reservado para destacar a cultura negra, ele respondeu com outra pergunta incisiva. E você tem um mês da história branca? Essas palavras pegaram o público de surpresa, especialmente porque vinham de um dos ícones mais respeitados da representatividade negra no cinema. Muitos viram essa atitude como uma provocação para forçar uma reflexão sobre a real inclusão e o papel que os estigmas culturais ainda desempenham na sociedade. Freeman também causou polêmica ao falar sobre religião. Embora tenha interpretado Deus em produções de Hollywood,
Ele nunca escondeu seu ceticismo em relação à fé institucionalizada. Em várias ocasiões, afirmou que não acreditava em um Deus tradicional e que via a ideia de um Criador como algo simbólico, construído pelo ser humano para dar sentido à existência. Essas declarações causaram desconforto entre religiosos que viam nele uma figura espiritualizada. Para ele, o universo é uma combinação de energia, tempo e consciência, e sua busca por respostas sempre foi mais científica do que espiritual. Disse que prefere encontrar Deus nas leis naturais, na física, no comportamento humano e na empatia, e não em livros antigos ou dogmas. Essa postura gerou muitos comentários e até pedidos de boicote por grupos mais conservadores. Outro ponto controverso foi sua crítica aberta à política dos Estados Unidos. Morgan nunca se filiou oficialmente a nenhum partido, mas sempre demonstrou insatisfação com o sistema político como um todo. Durante os mandatos de diversos presidentes, inclusive Barack Obama, ele expressou frustração com a lentidão das mudanças sociais e com a hipocrisia dos discursos públicos. Disse que, apesar de Obama ter sido um símbolo poderoso, sua eleição não significou o fim do racismo ou a chegada da justiça social prometida. Freeman afirmou que muitos se acomodaram depois que um presidente negro assumiu o poder, como se a luta tivesse acabado ali. Suas críticas ao sistema de justiça também repercutiram fortemente. Ele afirmou que não confia completamente nas instituições americanas, que acredita que a justiça ainda favorece os ricos e pune com mais dureza os pobres, especialmente as minorias. Disse que o sistema carcerário é uma indústria lucrativa e que existe uma agenda silenciosa para manter pessoas marginalizadas presas. Essa opinião foi vista como ousada, especialmente porque veio acompanhada de críticas diretas a políticos influentes e a grandes corporações que, segundo ele, lucram com o sofrimento alheio. Em um documentário que ele narrou e produziu, abordou a relação entre fé e ciência de forma tão franca que diversos líderes religiosos reagiram negativamente. Freeman explorou diferentes crenças ao redor do mundo, mas sempre com um olhar questionador, sugerindo que todas as religiões são construções culturais e que nenhuma detém a verdade absoluta. Disse que a busca pelo sentido da vida é pessoal e que impor um caminho único a todos é uma forma sutil de opressão. Em relação à indústria do entretenimento, ele também foi contundente. Criticou duramente o padrão de beleza imposto por Hollywood, a superficialidade dos grandes estúdios e a forma como atores são descartados quando envelhecem. Chegou a dizer que muitos filmes são feitos apenas para gerar lucro, sem qualquer valor artístico ou humano, e que os artistas estão sendo substituídos por efeitos especiais e algoritmos. Suas declarações sobre envelhecimento também chamaram a atenção. Freeman afirmou que a sociedade moderna teme os idosos, evita lidar com a velhice e marginaliza aqueles que já contribuíram. Disse que envelhecer é um privilégio, mas que a cultura da juventude eterna faz com que os mais velhos sejam ignorados. Criticou a forma como a mídia valoriza apenas corpos jovens e como isso afeta a autoestima de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em um tom mais filosófico, disse que a beleza está em viver com plenitude em cada fase da vida e que se recusa a esconder suas rugas ou disfarçar seus cabelos brancos, pois eles são símbolos de tudo o que viveu. Houve também controvérsias relacionadas a comentários que ele fez sobre a masculinidade. A amizade entre Morgan Freeman e Gene Hackman é daquelas que parecem saídas de um roteiro de cinema, mas que na vida real foi marcada por cumplicidade, admiração mútua e um respeito silencioso que perdurou por décadas. Poucos sabiam o quanto esses dois gigantes de Hollywood eram próximos, porque ambos sempre cultivaram uma postura discreta sobre suas relações pessoais. Mas os que os conheciam de perto sabiam que havia algo especial entre eles, uma conexão profunda que ia muito além das câmeras e das aparições públicas. Essa ligação nasceu nos bastidores da indústria cinematográfica, numa época em que ambos ainda lutavam para consolidar suas carreiras. Eles se cruzaram pela primeira vez em meados dos anos 70, quando Freeman ainda buscava papéis relevantes e Hackman já começava a despontar como um ator respeitado, mas sem o estrelato consolidado. O que poderia ser apenas um encontro profissional se transformou em algo maior quando Freeman, impressionado pela postura serena e o olhar aguçado de Hackman, se aproximou com humildade,
E Hackman, por sua vez, viu naquele jovem de voz marcante e inteligência afiada um espírito semelhante ao seu. A partir dali, construíram uma amizade silenciosa, alimentada por conversas profundas, trocas de experiências, leitura de roteiros juntos, conselhos profissionais e, acima de tudo, lealdade. Hackman sempre foi conhecido por sua introspecção e aversão aos holofotes, algo que Morgan respeitava profundamente. Eles se encontravam em lugares discretos, longe das festas de Hollywood e das entrevistas, preferindo conversar sobre a vida, a política, os dilemas da existência e o futuro incerto que a velhice traz. Compartilhavam o amor pela leitura, especialmente por romances existencialistas e obras filosóficas, e usavam essas reflexões para alimentar suas atuações e visões de mundo. Freeman certa vez confidenciou a um amigo próximo que Hackman era como um espelho honesto, alguém que não tinha medo de dizer o que precisava ser dito, mesmo que doesse. Ao longo dos anos, trabalharam juntos em alguns projetos que ficaram marcados na história do cinema, como o filme Poder Absoluto, onde dividiram a tela com a mesma intensidade que dividiam suas conversas fora do set. O respeito mútuo era visível não só na atuação, mas também nas entrelinhas de seus olhares, na forma como se escutavam e se apoiavam. Hackman, já mais velho, servia como uma espécie de conselheiro, mas também ouvia muito Morgan, especialmente sobre temas raciais e sociais, nos quais Freeman tinha um olhar mais atento e crítico. Durante os anos 2000, quando Hackman decidiu se afastar da atuação e viver uma vida mais tranquila, longe das câmeras, Morgan foi um dos poucos que continuou em contato regular. Eles trocavam cartas, ligações esporádicas e, em algumas ocasiões, viagens discretas. Em uma dessas viagens, em um rancho afastado no Novo México, onde Hackman gostava de se refugiar, os dois passaram dias em silêncio contemplativo, lendo, conversando à beira da lareira e refletindo sobre o sentido da vida, da fama e da solidão. Foi ali que Gene Hackman compartilhou com Morgan algo que Freeman manteria em segredo por muitos anos. Hackman, já sentindo o peso da idade, revelou que enfrentava problemas de saúde mais sérios do que deixava transparecer ao público. Falou de sua luta silenciosa contra um diagnóstico neurológico degenerativo e do medo de perder sua lucidez, algo que o aterrorizava mais do que a própria morte. Disse que escolheu o silêncio para preservar sua dignidade e evitar especulações, mas que precisava contar a alguém de sua total confiança. Seu nome é reconhecido mundialmente, não apenas pela voz inconfundível ou pelas atuações memoráveis, mas também pela profundidade com que encara a existência, a espiritualidade e a própria mortalidade. Ele não é um homem de dogmas fixos ou respostas fáceis, mas sim alguém que se dedica a compreender o mundo a partir da observação, da escuta e da experiência pessoal. Desde jovem, Morgan sempre teve uma conexão profunda com o invisível, com o mistério que envolve a vida e o que vem depois dela. Mesmo nas fases mais difíceis da sua trajetória, jamais perdeu a curiosidade espiritual. Em diversas entrevistas e documentários, ele compartilhou com serenidade que sua visão sobre Deus, fé e morte é moldada por tudo o que viu. Viveu e refletiu, não por imposições religiosas ou verdades absolutas. Seu legado espiritual se entrelaça diretamente com sua carreira artística, já que muitas de suas escolhas de papéis foram movidas por uma vontade de explorar o bem, o mal, o destino, a justiça, a redenção e o mistério da alma humana. Interpretar figuras como Deus em produções conhecidas foi para ele mais do que um trabalho. Foi uma chance de mergulhar em um dos temas que mais o fascina: o divino dentro de cada ser humano. Ele não acredita em um Deus punitivo ou distante, mas sim em uma força criadora presente em tudo. Uma energia inteligente que não se limita a templos ou escrituras sagradas, mas que pode ser percebida na natureza, no amor, na dor e até no silêncio. Morgan costuma dizer que não se considera religioso, mas profundamente espiritual. Essa espiritualidade não se resume a crenças específicas, mas a uma busca constante de entendimento, de conexão com algo maior, de aceitação da impermanência. Ao longo de sua vida, ele estudou diversas tradições, desde o cristianismo até o budismo, passando por reflexões filosóficas do existencialismo e da física quântica, e tudo isso contribuiu para formar seu olhar abrangente e respeitoso sobre as múltiplas maneiras de viver a fé.
Ele acredita que cada ser humano tem o direito de encontrar seu próprio caminho para o sagrado e que ninguém tem o monopólio da verdade. Para Morgan Freeman, a morte não é um fim, mas uma transição. Ele não fala sobre ela com medo ou desespero, mas com um tipo de serenidade que só os sábios têm. Ele já mencionou que pensar na morte o ajuda a valorizar mais cada momento de vida, a cultivar gratidão pelas pequenas coisas e a viver de forma mais consciente. Segundo ele, a vida só tem sentido se soubermos que um dia ela vai acabar, e é justamente esse limite que dá valor às nossas escolhas, aos nossos vínculos e à forma como tratamos os outros. Ele não acredita em castigos eternos ou paraísos idealizados, mas em uma continuidade da consciência, talvez não da forma como conhecemos, mas como parte de um ciclo maior. O corpo se desfaz, mas a energia, para ele, segue adiante, transformada, integrada ao todo. Essa ideia de eternidade energética, de pertencimento ao universo, o conforta. Quando fala da morte, ele fala também da humildade diante da vastidão do cosmos, da beleza de ser apenas uma peça na engrenagem infinita da existência. Seu legado também se manifesta nas causas que abraçou ao longo da vida. Freeman sempre foi um defensor da igualdade, da liberdade e do poder transformador da educação. Ele acredita que conhecimento e consciência são caminhos espirituais e que contribuir para o despertar do outro é um dos atos mais sagrados que se pode praticar. Por isso, além de atuar, ele produziu documentários que mergulham em questões fundamentais como a origem da fé, o conceito de Deus em diferentes culturas, a vida após a morte e os mistérios do universo. Essas obras não são meras curiosidades intelectuais, mas expressões de sua própria jornada interior. Ao abordar esses temas, Morgan Freeman sempre demonstra respeito por todas as crenças, mesmo quando não concorda com elas, porque ele entende que cada ser humano carrega uma história, uma dor, uma esperança, e é a partir disso que muitas vezes constrói sua visão espiritual. Ele não julga quem acredita diferente dele. Pelo contrário, ele escuta, aprende, acolhe. Para ele, o mais importante não é o que se acredita, mas como isso influencia sua vida e suas ações. Se uma crença te torna mais compassivo, mais justo, mais aberto ao outro, então ela tem valor.